Olha, tem aumentado o número de pessoas que moram aqui em Alagoas pela procura de procedimentos estéticos na face. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, o cirurgião plástico André de Mendonça. Doutor, bom dia. Muito obrigado pela sua presença. Primeiro, vamos falar exatamente o que são esses procedimentos estéticos na face. O que são esses procedimentos? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Os procedimentos estéticos da face são considerados procedimentos não invasivos ou minimamente invasivos, que tudo que não é cirúrgico. Então, isso é considerado, tem esse termo de minimamente invasivo que pode ser realizado na face. E a procura tem sido grande, doutor? Ou essa percepção que a gente tem que as pessoas estão procurando mais, ela não é real? A procura tem sido grande mesmo porque a gama de procedimentos aumentou muito, o produto que está sendo utilizado, os aparelhos que estão sendo utilizados, então fez com que os pacientes tenham mais opção para vários tipos de tratamentos específicos da sua face. E esses tipos de cirurgia, esse tipo de intervenção é feito no consultório, é preciso internamento, cada caso é um caso, como é que se processa? Na maioria das vezes é feito em consultório médico, porque não é uma cirurgia, para um profissional que tem habilitação para fazer cada procedimento desse tipo. Por que eles se tornaram cada vez mais populares, doutor? A gente tem percebido isso. Eu acho que o acesso à população, o acesso à informação é muito importante. Alguém que fez o procedimento divulgando, ou até a evolução dos produtos também, fizeram com que esse procedimento teve esse avanço tão importante. Mas a partir desse momento que tem esse avanço, também tem uma preocupação nossa com o exagero de indicação ou do procedimento feito por pessoas não habilitadas e, consequentemente, as complicações aumentam também da mesma forma. Isso ainda acontece? De pessoas não habilitadas fazer esse tipo de intervenção? Acontece com muita frequência, nos assusta. Nós da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ficamos realmente preocupados e assustados com essas indicações e com pessoas que não têm formação específica para poder realizar esses procedimentos e estão realizando muitas vezes procedimentos profissionais que não são nem médicos e aí, consequentemente, vocês têm as complicações que podem surgir. Doutor André, qual o perfil dessa pessoa que tem procurado fazer esse tipo de cirurgia não, desse tipo de atividade, esse tipo de procurar essa pessoa? É o homem, é a mulher, qual a idade? A mulher tem uma proporção maior, embora os homens tenham avançado muito nesses procedimentos, uma idade que varia de 20 a 30 anos, a grande maioria, e o segundo grupo após os 40 anos de idade. Mas pacientes jovens estão indo muito no sentido de prevenção de envelhecer ou de atenuar mais os sinais de envelhecimento. É muito importante também que faça a prevenção, não somente com esses procedimentos, mas com o cuidado da pele, com o seu dermatologista, para que possa realmente proteção solar, tudo isso é importante que faz parte de uma prevenção, não somente o procedimento em si. Agora, é preciso frear os exageros, né? Aqui e acolá chega alguém jovem querendo fazer uma coisa que às vezes não é necessária. Exato. O profissional que tem essa capacidade, essa formação, ele vai contraindicar com muita frequência, ele não vai exagerar em algum procedimento e ele vai, se eventualmente ter uma complicação, ele vai saber tratar, porque é importante, João, que se fale isso. Todo profissional que faça um procedimento, ele tem que estar habilitado para que possa tratar alguma complicação. É isso que acontece. A gente chega aos consultórios, aos hospitais, à procura de médico. Muitas vezes o profissional não é médico, não tem nem formação na área de saúde, faz o procedimento e aí chega as complicações para os médicos tratarem nos hospitais. Aí as grandes tragédias que a gente consegue que chega até a mídia. É verdade. Quais são os procedimentos mais comuns hoje, doutor? Quais são os mais procurados hoje? Desses procedimentos, a toxina botulínica ela ainda é muito utilizada, que é chamada como Botox. Sim. Os preenchimentos com ácido, outros tipos de preenchimentos são muito utilizados, além dos peelings e lasers para o tratamento da face. São procedimentos, são os grandes a grande incidência no tratamento dessas deformidades, dessas prevenções, na verdade. Nós temos avançado muito nesse aspecto, doutor, nos últimos anos? Se avançou muito a medicina nesse aspecto? Avançou muito. Hoje a qualidade dos produtos que estão sendo lançados é muito grande. Mas é importante que o produto ele tem que ser importante e a indicação tem que ser muito bem feita. Porque, não sei se você já observou, muitos pacientes falam, não quero fazer esse procedimento porque eu vi uma amiga que ficou com uma cara esquisita, estranha. Enfim, mas na verdade é como o procedimento foi realizado. A noção de estética facial, a noção de indicação que foi realizada. Então, você pode ter um excelente produto na sua mão
mas se você utilizar de forma equivocada, você vai ter um resultado que não vai ser satisfatório. É preciso ter um cuidado muito grande. Doutor, é preciso conversar muito com esses pacientes, explicar o passo a passo desse procedimento, como é que ele ocorre, quais são as reações. Existe um período de adaptação, um período... Fundamental. Tudo isso. Como é que vai ser o procedimento, se ele não vai precisar fazer exposição solar, ele pode ter um edema, um inchaço maior do que o normal. Isso tudo é importante. Muitas vezes, o que nós fazemos? Marcamos mais de um retorno do paciente para que ele, antes do procedimento, ele tire todas essas suas dúvidas para que ele possa fazer o procedimento com toda a segurança possível. Preenchimento do nariz, se fala muito, o que é que e muito da bochecha, está se falando também da bochecha hoje. Se tornou comum isso hoje? O preenchimento do nariz é uma coisa que está sendo divulgada como se fosse uma substituição para a cirurgia plástica, ou seja, rinoplastia não cirúrgica. Isso não existe. O preenchimento do nariz, ele pode ser feito para algumas pequenas deformidades com material, mas ele não é jamais pode ser considerado um substituto para uma rinoplastia. A gente vê muito isso e com as mídias sociais hoje mostrando pré e pós, isso torna realmente uma coisa muito perigosa, que inclusive o Conselho Regional de Medicina, o Federal de Medicina, ele não orienta que sejam essas publicações de pré e pós-operatório de paciente. Nós tivemos avanço também na criogenia, dessa questão. Existe um trabalho relacionado a isso? Existem alguns trabalhos, alguns estudos em andamento, né? Então, a gente tem alguns estudos que mostram alguma eficácia, mas a gente tem que também ter muito cuidado. Desculpa, o que é a criogenia? O que você está querendo falar é a congelação da gordura e a sua retirada. Isso é uma coisa ainda um pouco questionável, depende muito do... Hoje já chegou algumas complicações de pacientes que fizeram esses congelamentos e tiveram necrose importante da parede abdominal, dependendo do aparelho que está sendo utilizado. Então, alguns estudos iniciais mostram algum benefício, mas a gente ainda é um pouco resistente a isso. A gente precisa de mais estudos realmente sérios para que possam realmente comprovar a sua real eficácia. Durante toda a entrevista nós falamos sobre essa questão do profissional. Existe como o paciente ter um site, ter um telefone de contato, ter um local onde ele possa ver quais são os médicos que podem fazer esse tipo de procedimento? Olha, existe todas as sociedades médicas, assim, se nós consideramos a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do qual eu faço parte, nós temos um site nacional, um site regional, onde ele pode consultar com todos os cirurgiões plásticos do Brasil, ele pode saber quem é. A Sociedade Brasileira de Dermatologia também tem isso, então acho que são as duas grandes sociedades que, ao meu ver, são os dois profissionais que têm essa habilitação para realizar esse procedimento. Nada impeça que outros profissionais assim façam, mas acho que o paciente ele tem que escolher a partir do momento que ele acha quem que tem a maior capacidade de fazer isso, a capacidade técnica de formação. Porque não é simplesmente você chegar e sair injetando um produto no rosto, existe uma anatomia local, existe todo um treinamento. O cirurgião plástico, para se formar, ele precisa de pelo menos 5 anos. Então, não é uma coisa tão simples e tão boba que parece que seja. Então, o paciente tem que procurar se informar e, muito importante, procurar saber com quem fez aquele procedimento. Ter uma referência. Ter uma referência, isso é importante. Investigue, procure saber quem é antes de fazer qualquer que seja um procedimento, porque, na verdade de contas, embora o nome seja minimamente invasivo, as complicações podem surgir em qualquer procedimento que você possa fazer. Preciso ter muito cuidado. Nós queremos agradecer a sua presença aqui, pelos esclarecimentos. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado.